Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Bom, hoje eu quero contar aqui um pouquinho da minha história, como eu comecei aqui no digital, como que eu vim parar aqui, né, para estar com vocês. E é isso, um pouquinho da minha história aqui já. E eu estou começando aqui do zero no canal, então eu já quero começar certinho, bonitinho, para a gente entender toda a jornada aí do meu início, tá bom? Então, meu nome é Sueli Braga, na realidade, eu sou capixaba, nasci em Linhares, Espírito Santo. É, somos em 4 filhos, 3 meninas e um rapaz, né? Meu pai e minha mãe, Dona Jandira, o seu José Braga, mora lá, e aqui mora eu e tenho uma irmã também que mora no interior aqui próximo, e dois moram lá, tá bom? Eu saí do interior da minha cidade com 17 anos, vim para Belo Horizonte, onde eu moro atualmente, sou casada, tenho 2 filhos, tá bom? Moro aqui em BH, eu brinco que eu sou mineira de coração e capixaba de sangue, tá bom? Realmente tem já 30 anos que eu estou aqui, atualmente agora eu tenho 48 anos, tá bom? Então já tem bastante tempo, vim para cá em 1994, estava de 17 para 18 anos, e agora nós estamos em 2025, né? Então já faz um tempinho que a gente está aí, aqui em BH, né? Já tenho sotaque, já sou bem considerada uma mineira raiz, porém de sangue eu sou capixaba, tá bom? Então na minha trajetória eu sempre trabalhei muito, tá? Desde então, eu já me entendia como uma pequena empreendedora. Com 9 anos, eu comecei a trabalhar, vender bolo. Minha mãe fazia uns bolos gostosos de mandioca, de aipim. E aí, eu não gostava de limpar a casa. Lá em casa era nós, meninas, né? Minha mãe dividia o serviço e, na realidade, eu enrolava ou obrigava as minhas irmãs a fazer. E eu, né, sempre um pouco mais para frente, um dia eu falei, mãe, faz uns bolos gostosos aí, de aipim, faz aí que eu vou lá vender no mercado. Minha mãe pegou, fez, falou, mas você não vai sozinha, minha filha, você vai com a sua irmã. Minha irmã, na época, tinha 8 e eu 9, vocês duas não pode ir. Olha só que juiz da minha mãe, 2 toquinhos de gente lá no mercado. Então, eu vendia todo o bolo numa bacia de plástico assim, gente, uma garrafa de suco, minha irmã, a gente caminhava de um bairro, dava mais ou menos uns 15 minutinhos até o centro, e a gente ficava lá vendendo até um certo período, né? Eu lembro que eu estudava de manhã e à tarde, que eu ia todos os dias. Naquela época a gente, né, não passava fome, mas passava necessidade. Eu lembro que eu ganhava até cabeça de boi, de porco, os ossos, a suã, né? O pessoal dava, a gente levava para casa, a mamãe fazia sopa para a gente. Mas o pessoal, todo mundo comprava aqueles bolos na minha mão, né? E na minha irmã. Beleza, fiquei assim até os 12 anos, depois eu fui trabalhar como babá, isso mesmo, babá, olhando meio período também, a filha dos vizinhos lá, e eu ganhava um dinheirinho, né, e ela me dava, deixava olhar a criança dela. Beleza, até os 15. Depois eu peguei e fui trabalhar com foto, né, numa negócio de foto, lá, Foto Gilmar, me deu a oportunidade, eu era balconista, também tirei fotos, e aí começou a minha trajetória como trabalhar mesmo, entendeu? Para negócios, né? E aí depois, com 17, 16 para 17, eu fui trabalhar numa loja de roupa, entrei em uma, depois entrei em outra, e aí nessa época, que era até Copa do Mundo, de 94, com o Bebeto, com o Romário e tal, vieram os primos meus passear na minha cidade aqui, que é de Minas, né? Foi lá no Espírito Santo, e ficaram lá e tal. E aí eles falaram assim: nossa, você tinha que ir para BH, que você é muito comunicativa e tal, não sei o quê. E ficou isso na minha cabeça. Eles vieram embora, mas ficou na minha cabeça. Isso foi mais ou menos em junho, se não me engano, que foi a Copa. No final do ano, eu já tô com aquela coisa, 17 anos, já ia fazer 18 anos, eu falei, mãe, eu já persuadi minha mãe, mãe, eu tô querendo, deixa eu ir lá para Belo Horizonte, porque lá meus primos estão lá, minha tia, e aí vocês vão, isso era novembro, que era até o feriado do dia 15 de novembro, você vai no final, você vai em dezembro, e eu volto com a senhora, deixa eu ir agora. Beleza, a minha mãe, tudo bem, pode ir, fui sozinha, no ônibus, sabe? Me pôs no ônibus e tal, e eu juntei um dinheirinho, pedi conta no meu serviço, com esse acerto eu vim para BH. E aí, gente, começou a minha jornada. Quando eu cheguei aqui, a minha proposta era voltar em dezembro com meus pais, que eles vinham para me passear. Só que não, gente, eu cheguei aqui, eu comecei a olhar para o emprego. Aí eu procurei loja e tal, e eu também já comecei a olhar escola. E aí, quando minha mãe chegou e meu pai, eu falei, mãe, nossa, mãe, deixa eu ficar aqui até o carnaval, já consegui emprego, já estou estudando, já consegui vaga e tal. Quem sabe, né? Se não der certo, eu vou embora. E aí veio o carnaval, passei mais uma vez, eu enrolei minha mãe, falei que ia ser em junho, e eu enrolei de novo no final do ano, e eu já estou aqui, gente, há 30 anos, mais de 30 anos. Aí eu casei, fiz faculdade de gestão de negócios, né? De tecnólogo, também fiz 2 pós-graduação, administração. Inclusive, atualmente eu sou estudante
no curso de psicanálise também, que eu gosto muito de estudar. Enfim, mas, então, assim começou a minha trajetória aqui, e eu trabalhei em diversas lojas de roupa, em shopping, né, também fui promotora de loja de cosméticos, demonstradora, e aí, quando eu via aqueles representantes ali, eu ficava admirando aquelas pessoas. E um dia eu perguntei para aqueles representantes como é que fazia para mim ser igual eles, que eu achava eles bonitos, com pasta, com carro. E eu, até então, nesse momento, eu estava já ainda como demonstradora, né? E eles falaram: tem que estudar para conseguir uma vaga numa grande empresa, e você tem que ter carteira de habilitação e ter faculdade. Então, nesse meio ponto, eu vou começar a estudar. Eu estava com um filho pequeno, então lembro que eu tinha meu filho, eu levava para a escola, eu saía de casa às 7, deixava na casa da sogra, aí eu pegava de lá, ia trabalhar, trabalhava até 6, ia para a faculdade, para chegar meia-noite, buscar meu filho de novo, enfim, aquela luta. E eu fui estudando e trabalhando, e aí, depois fui fazer faculdade, consegui entrar em uma empresa grande, né, multinacional, e por lá eu fiquei trabalhando, e sempre nessa correria, né, de deixar o filho lá, voltar, trabalhar, voltar, enfim. Foi muito bom, foi um aprendizado, eu realmente aprendi ali muitas coisas nessas empresas, que me deu essa oportunidade, foi muito bom para o meu crescimento. Aprendi, realmente, deu um salto, assim, no meu profissional, né? Tanto a parte intelectual, a parte de conhecer pessoas, sou muito grata. Mas no auge dos meus 42 anos, ainda trabalhando em empresas multinacionais, eu comecei a ficar doente. Fiquei com depressão, síndrome pânico, burnout, e na rua todo mundo me via feliz, eu achava que estava no casamento perfeito, um emprego dos sonhos, mas quando eu chegava em casa eu ficava muito triste, chorosa, e eu tinha que fazer para casa com o menino, e fazer relatórios, e responder e-mails, e aí super cansada, no casamento quase acabando, e a mulher ter a segunda jornada, que lavar, passar, cozinhar, fazer marmita, e eu acordar de novo 6 horas para reunião, porque as empresas, né, assim, multinacionais, tem 2 reuniões ou mais durante o dia, né? Naquela época não tinha ainda tanto recurso igual hoje, mas a gente era cobrado por meta, por mix, por positivação, enfim. Então, eu trabalhava na empresa que tinha um salário muito bom, tinha benefícios ótimos, mas também tinha muita cobrança. Mas eu não aguentei, meu marido também tem um emprego que cobra muito dele, mas nós, como mulheres, eu senti na pele ser mãe, ter um cargo, né, eu era uma vendedora prêmio, sênior, eu pedi altas contas na região aqui de BH, mas não aguentei. Um belo dia eu fui lá e pedi conta, pedi para sair, não quis mais, e eu falei: o que que eu vou fazer da minha vida? Foi nesse minuto que veio o instalo: vai para a internet. Fiz a perguntinha lá: como vender no digital? Como trabalhar com digital, com a internet? Então, apareceu para mim, né? Eu já tinha pedido conta, eu ia ficar ali no seguro-desemprego, apareceu para mim como que eu poderia estar trabalhando ali, divulgando Instagram. Era mato aqui, era mato, né? Em 2019 era mato. E aí apareceu para mim essa oportunidade de fazer um curso. Eu fiz esse curso, a promessa que era 3 meses que eu ia estar feito o curso, mas eu fiz praticamente, como eu estava sem trabalhar, eu dediquei meu tempo todo, umas 4, 5 horas por dia, estudando, e com 15 dias eu consegui finalizar o curso. Eu falei: então eu vou aplicar o que eu aprendi. Então, aonde que eu fui? Eu fui nos meus clientes, que, que eu atendia. Gente, mas, pasma, ninguém me deu oportunidade, ninguém quis me dar essa oportunidade de trabalhar, tá bom? E aí eu peguei, fiquei muito triste, mas eu não desisti, botei minha cabeça no travesseiro, meu joelhinho no chão, e comecei a pedir a Deus para me guiar, para me orientar, o que eu ia fazer. E aí Deus mostrou para mim que eu poderia fazer uma permuta de serviço, né? Na ocasião eu falava assistente virtual, né? Nem era social media. E aí eu propus uma pessoa lá da igreja para me fazer uma permuta, para mim fazer minha unha, meu cabelo no salão, e em troca eu ia arrumar um Instagram do salão. Dito e certo, comecei a fazer o Instagram, ela tinha, se não me engano, 200 seguidores, e já foi para mais de 1.000, e aí os clientes dela começou a perguntar: quem está fazendo seu Instagram e tal, ela me indicou, e aí essas pessoas eu comecei a cobrar. Isso foi em 2019, trabalhando como social media e tal, só que o pulo do gato no social media não é organizar o perfil, é deixar ele pronto para receber o seu potencial cliente, né? E as pessoas têm que ter estratégia de vendas. Porém, naquela época, o pessoal achava que só postar a gente ia vender, e não é, né? E não é. E aí, acontece, eu tinha muito turnover de clientes, entravam clientes e saíam muito clientes. Por quê?
porque o perfil não vendia, né? Deixava organizado, deixava legal, mas não vendia sozinho. Então, as pessoas tinham essa visão que se postasse já vendia, e não era assim. E aí entrava gente, saía gente. Mas com tudo isso eu continuei, né? Não consegui ter uma renda igual eu trabalhava, mas eu continuei ali tentando. No final do ano veio todo aquele furdunço que teve no mundo, né? Final de 2019 para 2020. Nesse, todo mundo ficou em lockdown. E aí eu comecei a ter uma grande demanda e começou a vir um burburinho de tráfego pago, tráfego pago. Nesse meio tempo eu vi que era o Pedro Sobral, né, que estava começando também, comprei um curso dele. E aí eu comecei a estudar e aplicar nos meus clientes que eu tinha. Gente, aí foi o pulo do gato. Aí eu vi clientes mesmo vendendo. Por quê? Porque é o tráfego que trai a pessoa. Imagina, perfil organizado, com estratégia de vendas e você jogando tráfego, atraindo o seu potencial cliente segmentado. Enfim, e aí eu entendi que é perfil organizado, né? Rede conectada com estratégia de vendas e tráfego rodando dá vendas. E aí, nesse minuto, eu comecei a crescer no negócio, né? A ter muitos clientes. Aí, nesse meio tempo, eu também trabalhei com a agência, prestei serviço. E aí, acabou tudo, voltou ao normal, e essa agência resolveu dar um curso presencial, no qual me convidou para ser suporte. Fui lá suporte um tempo, e chegou um determinado tempo, desculpa, que um dia foi lá uma pessoa que tem um restaurante fazer, em um desses cursos, foi uma pessoa que tem um restaurante, me viu dando lá aula com o pessoal, dando lá suporte e tal, entrou em contato comigo, na realidade, querendo fazer uma proposta para o pessoal fazer o curso lá no estabelecimento dele, que tinha uma parte de cima disponível. Só que o pessoal do curso não quis ouvi-lo. Então, eu fui ouvi-lo, e aí, nesse minuto que eu ouvi, ele já pegou e também fez a proposta para mim, que se eu queria, então, eu ministrar o curso lá no estabelecimento dele, na parte de cima, que ele ia dar toda a estrutura, e eu ia entrar com o meu conhecimento, então nós dois íamos ser sócios. E eu aceitei a proposta, comecei com meu esposo, a gente aceitou, e aí eu demiti a agência que eu estava prestando serviço, que sou muito grata também por todas as oportunidades, enfim. E aí eu já tinha conhecimento de tráfego, já estava ali com os primeiros passos, que eu já dava aula ali, pelo suporte, algumas turmas, né? E aí a gente montou a primeira turma, isso já tem 2 anos e pouco, e aí até então, hoje eu ministro o curso presencial em BH, sou uma treinadora, são mais de 1.000 alunos, estamos nesse momento na turma 57, e além disso, também a gente tem um curso, o gestor de tráfego Snipe online avançado, tá bom? Que eu vou colocar aqui embaixo, beleza? E também temos consultoria, temos a agência aqui, meu filho Arthur Pedro, que me ajuda. Estamos aí em crescimento aqui no digital. E aí, é isso, essa é a minha trajetória, essa é a minha história. Eu também tenho outros projetos aqui, eu tenho uma loja, um e-commerce de óculos, também tenho um projeto que eu trabalho como afiliada também de alguns produtos na gringa e tal, e a gente vai se desenvolvendo, buscando oportunidades, ajudando os empresários a se alavancarem no digital. E se eu conseguir, você também pode conseguir. E é isso, é assim a minha história. Espero que deu para todo mundo entender de uma forma bem resumida. E qualquer dúvida, é só escrever aqui, compartilha, me curta, né? Vou deixar aqui embaixo também um grupo VIP que eu tenho, para compartilhar conteúdos, aulas, ofertas também, as datas dos próximos cursos para vocês, tá bom? Então, um abraço e até mais. Gratidão aí por terem ouvido até aqui. Tchau.